Slide, muito bem. Boa noite, pessoal, né? Boa noite a todos aí, todos que estão aí com a gente ao vivo e quem vier assistir numa futura aí gravação, que espero que a gente possa ter um momento aí de troca, né? A temática que eu me propus a falar, que é a escolha de tema, e vou falar um pouco sobre o recorte, que isso também é importante que a gente aborde. Ela é o ponto-chave para vocês começarem com o pé direito o projeto de mestrado. É muito importante que cada um desses elementos que serão trabalhados, né, hoje, amanhã, no outro dia, enfim, todos esses elementos que os demais professores também irão abordar, é muito importante que vocês olhem com muita atenção para vocês não confundirem esses elementos, para vocês, no momento da apresentação, fazer a apresentação, no momento da justificativa, explicar o que é, e no programa de pesquisa, especificamente as lacunas, enfim. Cada um desses elementos que a gente vai tratar aqui, eu e os demais professores, eles têm um espaço específico e têm um significado específico. Mas antes de falar dos elementos, né, antes deles falarem dos elementos, o tema, ele é muito importante que vocês comecem com esse pé direito, que vocês escolham um tema que chame a atenção dos professores. Então, é muito importante que vocês façam uma análise inicial do programa, o programa que vocês querem participar, tá? E daí, eu já puxo a ideia de que vocês podem até participar de mais de uma seleção de mestrado ao mesmo tempo. Eu participei de mais de uma, mas vocês não devem enviar o mesmo projeto. Pode ser o mesmo tema, mas não pode ser o mesmo projeto. Porque cada programa tem uma vocação. Cada programa possui aí uma vocação previamente determinada. Então, a vocação do programa A é diferente do programa B. E aonde que eu vejo essa vocação? Como é que eu faço para identificar? É muito importante que você tenha familiaridade com o site do programa que você quer, que você vá lá, que você olhe a área de concentração daquele programa e as linhas de pesquisa, né? Por exemplo, né, eu vou falar aqui um exemplo do direito. A gente tem um programa de direito processual lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Não sei se tem alguém aqui do Espírito Santo, né? Espírito Santo é estado da região sudeste. E se você levar um tema de direito material, totalmente material, para o programa de direito que é processual, provavelmente ele não vai ser aceito. Por quê? Porque a vocação dele é em direito processual, procedimental. Então, é importante que você olhe as linhas de pesquisa, a área de concentração primeiro, né, e as linhas de pesquisa. A área de concentração, aí a gente vai fazer uma metáfora com frutas, né? É como se fosse as frutas. Frutas vai ser a nossa área de concentração. Então, fruta, ela pertence aí ao mundo dos vegetais. Mas uma fruta é diferente de um legume. Então, você não pode, numa área de concentração em frutas, querer falar de legumes. Esquece os legumes. Legumes do mesmo ramo, né? É vegetal, mas não é a mesma coisa que fruta. Se a área de concentração do programa é fruta, esquece legumes, esquece aí verduras, esquece porco, animal, enfim, tira aí. Usando a metáfora do dia a dia para facilitar para vocês. Então, dentro dessa área de concentração de frutas, eu tenho que ver o que depois? As linhas de pesquisa. É fundamental que você verifique que se o tema que você quer, ou se você não tem tema ainda, a gente tem dois caminhos. Você pode muito bem chegar com um tema e verificar se ele se encaixa naquele programa, ou se você aí está começando do zero e não possui tema, você pode também buscar no programa esse tema. Então, de novo, se você já tem tema, você vai fazer a adequação. Se você não tem, vá para o programa que você quer, escolha o programa que você quer, e aí sim você
escolhe o seu tema ali. Mas o que eu vou olhar? Eu vou olhar, nesse caso, né, o Lattes dos professores. O Lattes dos professores daquele programa. Não adianta você querer pesquisar uma coisa que não tem nenhum professor ali que passe perto daquele tema. Então, se você quer analisar uma questão e nenhum professor ali aborda nada parecido, nenhum professor ali trabalha ou trabalhou ou escreveu sobre, talvez não seja a melhor opção, tá? E eu falo para os meus alunos, para o pessoal lá do Instagram, né? Eu tenho um Instagram que aborda vida acadêmica, né? Prof. Janaína H, que é o que estava no primeiro slide. Eu falo muito lá que se você, obrigada aí, colocaram no seu Instagram, pode dar uma olhada lá, quem se interessar. Se você deseja entrar no programa de mestrado, você tem que ter familiaridade com o currículo Lattes dos professores. Familiaridade com o currículo Lattes dos professores. Eu sei que no início é um pouco meio chato, um pouco mais metódico você olhar, mas você vai acostumar. Olhe 1, 2 por dia. Tá? Então, olhe lá que você vai começar a pensar nas temáticas. Então, no programa, para recapitular essa parte, eu vou olhar linhas de pesquisa e áreas de concentração em linhas de pesquisa. Olhei lá a linha de pesquisa, escolhi mais ou menos a linha que eu goste, né, que eu vou gostar, que eu vou ter mais aí uma familiaridade. Eu vou olhar o currículo Lattes dos professores daquela linha de pesquisa. Você pode até olhar o Lattes de professores de outras linhas de pesquisa, é possível. Mas depois, primeiro, pessoal, foque nas linhas de pesquisa que você, na linha de pesquisa ou nas linhas, se for mais de uma, que você tem mais familiaridade. E veja o que esses professores estão pesquisando. Quais temáticas eles estão abordando. Baixe artigos desses professores, leia. Dê uma olhada no que ele está falando. E uma dica que eu dou para meus alunos é que não é para olhar só nos artigos que eles publicaram, só nos capítulos de livro. Tem um lugar que tem um possível tema para você escolher, que é nas palestras mais recentes que aqueles professores estão ministrando. Por quê? Muitas vezes um professor ele começa a se ambientar com uma temática nova, falando sobre ela. Então ele estuda um pouquinho, fala, porque quando a gente fala, a gente aprende mais. Então é muito comum na área acadêmica isso. E eu identifiquei temáticas que professores depois vieram orientar pelas palestras que eles estavam ministrando. Às vezes ele não tem nenhum artigo escrito ainda sobre aquela matéria, mas ele está começando a falar. Se ele está começando a falar sobre aquele tema, possivelmente ele vai querer aí também, por que não, orientar alguém. Porque quando o professor, gente, orienta um aluno, ele também aprende. Eu já aprendi orientando alunos de TCC. Orientando meus alunos de TCC, eu consegui aprender sobre algumas temáticas mais, né, aprofundar mais. Então, olha isso daí. O tema do seu projeto de mestrado, ele deve ser, número 1, interessante. Ele deve despertar o interesse da banca e deve encantar pelo menos um professor ou professora. Você não precisa agradar a todos. Você não precisa, gente. Basta que você encante, basta que você agrade um só. No meu doutorado, eu participei de uma banca, né, para poder entrar. E aí, um professor que nem vaga tinha se interessou pelo meu tema, pelo meu projeto. Ele estava lá mais auxiliando, ele não abriu vaga naquele ano. E ele me orienta até hoje. Ele é meu orientador. Ele abriu uma vaga para mim. Ou seja, eu encantei aquele que nem vaga tinha aberto. E ele quis me orientar. Vocês não precisam agradar todo mundo. Agrade um. Como que eu vou saber se eu vou agradar? Se você fizer esse trabalho de base que eu falei, olhando lá com os professores, há muito mais chance de você agradar.
Aqui você tem que evitar temas batidos. Eu botei batidas aí, mas é um errinho, tá? Batidos. Temas que já foram exaustivamente debatidos e pesquisados. Esses temas perdem valor, eles perdem valor. Por quê? Porque se muita gente já falou sobre ele, ele vai perdendo valor. Temas que tem pouca coisa escrita costumam ser mais valorizados, tá? Então, como é que eu faço para descobrir isso? Vá lá no Google Acadêmico, jogue lá no Google Acadêmico as palavras-chave do tema, e aí você vai conseguir verificar se tem muita coisa escrita sobre ela. Se você conhece alguém que já faz mestrado, pede essa pessoa para pesquisar no CAPES Café, né, que é o repositório da CAPES, de artigos e teses, dissertações, para poder ver se tem muita coisa escrita sobre ele, sobre aquele tema. Então, veja se o seu tema é batido e você vai evitar esse tema, tá? Você vai evitar esse tema. Às vezes, um tema, ele tá surfando na onda. Aí no outro ano já tem muita gente escrevendo sobre ele. Aí no outro ele perdeu valor. Então, já que aqui a gente está querendo direcionar vocês para aumentar a chance de aprovação, evite temas batidos. O tema ele deve ser problematizável. Vocês vão ver isso na aula sobre problema de pesquisa. Vocês vão ter aqui um professor, uma professora que vai falar sobre problema de pesquisa. O seu tema ele deve ser problematizado. Nem todos os temas servem para o mestrado. Às vezes, não tem nada, nenhuma lacuna a ser preenchida. Quando eu falo de problema de pesquisa, eu estou falando de lacuna. E às vezes um tema já foi exaustivamente pesquisado, que não sobrou nada. Se ele não tem nada para ser preenchido, talvez ele não deva ser levado para uma seleção. O tema deve ser problematizável. As lacunas devem ser reconhecidas, devem ser indicadas, devem ser apontadas por vocês, tá? Você precisa identificar bem essas lacunas e mostrar essas lacunas no seu problema. Janaína, eu quero fazer um apanhado histórico sobre determinado tema. Apanhado histórico sem uma lacuna não tem valor. A história da arte no Brasil. Educação no século XX. Isso é um tema para livro, mas não é um tema. É um tema com artigo de opinião, mas não é um tema para o mestrado. No mestrado é preciso que você aponte, que você mostre as lacunas. E isso você precisa fazer, tá? Então, guarde aí, problematizável. O seu tema precisa ser problematizável. O tema ele também deve ser, né? Deve o máximo possível ser relevante. Um tema relevante, ele ganha também, ele sobe a escada lá de preferência. O tema relevante é aquele que vai contribuir para solucionar algo. Alguma divergência doutrinária, jurisprudencial, vai preencher uma lacuna de pesquisa, ele vai retornar para a comunidade. Então, olhe para o lado, olhe para o seu lado, ao redor, olhe para o seu município, para o seu bairro, para a sua cidade, né? Município, cidade, para o seu estado. Não tem nada acontecendo ali que possa ser fruto, possa se tornar um projeto de pesquisa, um tema. Vocês muitas vezes, né, as pessoas muitas vezes se focam querendo achar aí o pulo do gato. E aí eu lembro de uma seleção aqui em Alagoas, de mais uma seleção de mestrado aqui em Alagoas. Eu estou falando de Maceió, e Maceió, no momento, ainda passa por um dos maiores desastres ambientais do Brasil. E olha que eu sou de Minas, né? Muitos de vocês aqui também são. Em Minas a gente tem, infelizmente, Mariana, Brumadinho. A minha cidade já passou por enchente por causa de mineradora, enfim, com muitas mortes. A minha cidade não, mas nessas outras que eu citei. Mas aqui em Alagoas está acontecendo um que, apesar de não ter tirado vidas diretamente,
tem levado aí, teve alguns casos aí de pessoas que tiraram a própria vida, e casos de muita tristeza, depressão, enfim, que é o caso do Pinheiro. O que é o caso do Pinheiro? É o afundamento de 4 bairros inteiros aqui. Eles estão afundando. Aquela parte da cidade não pode mais ser habitada. Cerca aí de 20 mil famílias já foram retiradas de suas casas. E essas casas ficam pertinho do miolo de Maceió. Então, eu fiquei surpresa quando eu não vi nenhum tema sobre isso na seleção do ano no mestrado em Direito daqui. Ninguém quis falar. Algo acontecendo na cidade, no estado, algo relevantíssimo, e ninguém estava falando sobre isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem procurar algo lá longe, uma teoria lá americana, e esquece o que está acontecendo na própria cidade. Então, olhe na sua cidade, olhe ao seu redor, que pode ser que tenha ali um tema que vai ser o tema que vai te levar do zero até a sua vaga no mestrado. Então, você precisa encontrar um tema que seja, de certa forma, relevante para a sociedade acadêmica e sociedade aí, a sua própria comunidade. O tema ele deve ser confortável. Janaína, confortável? Tipo essa minha cadeira game aqui, que eu estou aqui sentada, né? Umas minhas aquisições no período pandêmico, investimento. Isso aqui é um investimento, né? As cadeiras games. Jogar videogame eu não jogo com ela não, mas é uma beleza. Confortável é o quê? É um tema que você tem um conhecimento prévio. Isso é uma dica que não é obrigatória de ser seguida, mas eu quero te dar um caminho um pouco mais fácil. Se você escolhe um tema que você não sabe nada, zerado, e você tem que ali construir aquilo ali do zero mesmo, o seu trabalho vai ser maior. Não é que você não consiga. Quem sou eu para falar que você não vai conseguir algo? Não vou falar isso, de maneira alguma. Mas vai te dar mais trabalho, vai te dar um caminho ali que você poderia gastar aquele tempo para investir na qualidade do seu projeto. Então, tema confortável é aquele que você tenha algum conhecimento prévio. Alguma coisa, saiba algo. Tá? O tema também deve ser orientável. O que é um tema orientável? É aquele que pode ser escolhido. É aquele tema que tem um professor ali que possa se interessar. Janaína, como é que eu vou saber se meu tema é orientável? Olha, você não tem como saber se vai ser escolhido, mas você tem como antever temas que não serão escolhidos. Temas sem aderência. Temas sem aderência não são escolhidos. O que é um tema sem aderência? É um tema legumes. É um tema que fala sobre legumes em um programa sobre frutas. É um tema que fala sobre carne num programa sobre vegetais. É um tema que fale sobre educação matemática num programa que trata sobre educação na física, química e biologia. Ou seja, muito possível que não tenha ali um professor que possa te orientar, que queira te orientar, ou até gente que tem habilidade. Olha, eu sou do direito, mas tem temas dentro do direito que eu não me sinto confortável em orientar, porque eu não sei muita coisa. Direito é muito amplo. Direito, né, é um mundo. Então, nas outras áreas também. Então, é preciso, é importante que você encontre um tema que possa despertar o interesse de alguém da banca. Vamos dar uma pulada de cortar um caminho, pegar um atalho. Nem todo atalho é errado. Eu sei que muita gente fala na internet, aqui não trabalhamos com atalho. Eu tenho respeito, cada um tem seu método. Mas eu trabalho com atalhos honestos, atalhos que eles são suportados por pilares que são bem construídos. Então, porque você pode fazer um projeto maravilhoso, sem erros, sem muitos erros. Se ninguém ali puder te orientar,
Se nenhum professor ali souber muita coisa sobre aquele tema, é possível que ele não seja escolhido. Então, muito cuidado com isso. Tema orientável é um atalho positivo, tá? E aqui eu prego um stalker do seu futuro orientador, um stalker do bem, tá? Eu falo, pessoal, que eu sou, vocês puderam ver aí, foi apresentado um pouquinho do meu currículo, né? Eu me graduei em uma faculdade particular do interior de Minas Gerais, Muriaé, da zona da Mata Mineira. E eu fiz meu mestrado em Alagoas e faço meu doutorado no Rio. Ou seja, o meu mestrado não foi feito na faculdade que eu fiz graduação. O meu doutorado não é feito na faculdade que eu fiz meu mestrado. Eu não era conhecida de nenhum professor do mestrado, eu não era conhecida de nenhum professor do doutorado, mas eu conhecia eles. Como? Porque eu conhecia e eu dominava o currículo Lattes desses professores. Eu sabia o que cada um gostava. Eu sabia a vocação de cada professor. Eu sabia, por exemplo, que um professor aqui de Alagoas, é um alemão chamado Andreas Krell, ele é alemão, mas ele é professor na Universidade de Alagoas. Eu sabia que ele é um grande nome, uma referência no direito ambiental brasileiro, mas que ele não estava mais orientando naquela temática. Como? Eu olhei o Lattes deles. Eu vi que tinha vários anos que ele escrevia artigos sobre argumentação, que é uma outra seara. Eu via que ele não dava mais palestras em direito ambiental e urbanístico, que ele não escrevia capítulos de livros sobre isso. Nada disso. Ou seja, ele foi deixando o direito ambiental e focando na interpretação, na hermenêutica. Então, quando eu falo stalkeando o seu futuro orientador, é para você verificar no Lattes desses professores o que ele está falando, qual é a vocação que ele está traçando, né? Artigos publicados nos últimos anos é algo que vocês podem olhar, que vai dando ali um indicativo. Como assim últimos anos, Janaína? Olha, a depender do tamanho do Lattes do professor, porque tem professor que tem um Lattes mais, digamos, robusto. Então está sempre escrevendo, sempre publicando. Aí você olha os últimos 3 anos. Se é um professor que escreve pouco, que participa menos, pode olhar os 5. Então você também tem que ter esse feeling para verificar se aquele professor ele já tem ali um caminho ainda naquele assunto ou não. Então, a Lattes mais robusto, você olha os últimos 3 anos. Lattes mais econômicos, com menos anotações, você olha os últimos 5 anos. Olhe também grupo de pesquisa. Quais são os grupos de pesquisa que aquele professor participa? Os projetos de pesquisa deles, que eles desenvolvem. Tá tudo no Lattes, gente. Tá tudo lá. E fica aí de tarefa para vocês. Tarefa que eu deixo para vocês aí, que vocês vão fazer aí com você mesmo. Ou você pode depois lá no meu Instagram me contar se você fez. Olhe se esses professores possuem aí, por exemplo, dissertações e teses já orientadas naquele tema que você deseja. Ou se você não tem tema, olhe o que ele está pesquisando. Eu acho muito difícil que você, que está me ouvindo aqui hoje, que está me vendo na gravação, se você pegar 3 Lattes de professores, ou seja, 3 professores diferentes, você não vai encontrar ali alguma coisa da sua área, né? Alguma coisa que não te interesse. Tem lá, gente. É possível você achar isso lá. Olhe também TCCs. Janaína, mas TCC? Eu vou tirar um tema de mestrado em TCC? Gente,
Muitos temas de mestrado são temas de TCC. O que vai diferenciar vai ser a abordagem que você vai dar aí. No TCC, você pode ser mais superficial, numa dissertação de mestrado, não. No TCC, você pode ser aí um pouco mais amplo. Na dissertação de mestrado, você vai ser profundo, não amplo. No mestrado, a gente busca profundidade, não amplitude. Então, olhe os temas que ele orientou de TCC. E aí você vai trabalhar para que você tenha ali um tema semelhante, pode ser, mas com um problema de pesquisa mais delimitado, mais aprofundado, um recorte melhor, uma metodologia mais robusta, um marco teórico melhor. Por exemplo, vocês vão ter aula aqui sobre isso, mas alguns livros não devem entrar numa dissertação. Pode até entrar no TCC, mas dissertação não. Então você vai mostrar isso ali. Você pode até ter um tema semelhante ao TCC, mas de uma maneira mais aprofundada. Mestrado é sobre profundidade, não sobre amplitude. Então você consegue fazer isso, olhar o que os professores estão pesquisando para poder tirar. Eu falei ainda sobre as palestras, né? Você consegue ver quais são as palestras que aquele professor está ministrando. E aí, sabendo as palestras que aquele professor está ministrando, você pode tirar ali um tema para o seu projeto de mestrado. Se você olhar isso, você vai ver, né, se ele atualmente orienta ou orientou alguém com este mesmo tema. Você pode ver se esse professor trouxe aí alguns trabalhos, se ele trouxe trabalhos daquela área. Se for mestrado, eu gostaria muito que você também olhasse para poder melhorar o recorte. Então, se você quer ir olhar também a dissertação que o professor trouxe, vê se o recorte é o mesmo. Por quê? Se for o mesmo recorte, aí eu já sugiro que você procure por outro. Por quê? Porque aí ele não vai querer orientar um trabalho com o mesmo recorte que ele já trouxe. Tá? Então, muita atenção para isso. Falando em recorte, vamos aqui trabalhar um recorte, né, do tema, para ele ficar bem redondinho. Tá? Recorte, o que é recortar? Recortar é retirar um aspecto dentre vários e aprofundar. Muitas vezes, pessoas querem objetivam escrever sobre tudo o mundo. E aí, de novo, eu falo que mestrado é sobre profundidade, não é sobre amplitude. Então, escolha um aspecto para você trabalhar. Não sei se tem alguém aí da área de educação. Eu tenho vários alunos da área de educação. E às vezes eu pego uns projetos em que meus alunos querem falar sobre os impactos de tal coisa sobre alunos, professores e gestores. Ou seja, ele trouxe 3 sujeitos de pesquisa. Alunos, professores, gestores. E ele pode ser os pais ainda, né? Gente, não é para falar sobre todo mundo, não. Escolhe um. Por exemplo, eu escolhi um aluno. Quem é esse aluno? É o aluno da escola pública ou da particular? Ó, tô diminuindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pegar eu não posso pegar. Vou pegar esse aqui. Pegar minha conta de condomínio, né? Minha conta de condomínio aqui já tá paga. Imagine que isso aqui é um tema. E aí, isso aqui é sobre o tema educação. Mas está muito amplo. Eu vou ter que diminuir. O que eu faço? Recorto. Ou seja, eu vou tirar parte daquele tema e vou desprezar. Fiquei só com isso aqui. Diminuir.
Educação, eu estou falando sobre educação relacionada a alunos de escola. Vou falar sobre alunos, então eu vou desprezar aqui, vou tirar um pedaço. Impactos de algo sobre os pais, não me interessa. Impacto de determinado assunto sobre os gestores, não me interessa. Impacto de determinado assunto sobre professores, não me interessa. Olha, aquilo que era grande ficou menor. E aí, eu quero falar sobre o aluno, esse é meu sujeito. Mas quem é esse aluno? Eu quero falar sobre o aluno de escola pública. Então, eu vou tirar aqui o aluno de escola particular, diminuir. Tá, mas aonde que tá, né, essa escola aí particular? Aonde que ela tá? Ela tá em Minas Gerais. Então, eu vou tirar todo o restante do Brasil. Mas ainda tá muito amplo. Qual é? Onde que tá essa escola? Qual o município de Minas Gerais? Minas Gerais, né, é um reflexo do Brasil. Minas Gerais é muito grande. A gente tem sertão, nós temos o sul de Minas, nós temos zona da mata, nós temos aí a região metropolitana, então tem tudo ali em Minas. Cada lugar possui peculiaridades próprias, especificidades. Então, eu quero cortar parte de Minas. Eu vou falar só sobre Muriaé. Um abraço para o pessoal do Muriaé, que é o pessoal de onde nasci. Ó, ficou só Muriaé. Tá. Mas você quer trabalhar todo aluno de escola pública de Muriaé? Não. Eu quero trabalhar com os alunos de bairros mais periféricos, mais pobres. Então, eu vou tirar... Porque tem escola pública em bairros que não são periféricos. Então, eu vou cortar esses alunos de escola pública de bairros não periféricos. Ó, meu recorte, como é que diminuiu? Aquele papel grande ficou esse aqui. Eu fui só o quê? Desprezando e tirando parte a parte. Fui tirando. Tirei os pais, tirei os gestores, tirei os professores, fiquei com o aluno. Tirei os alunos de escola particular. Tirei os alunos do restante do Brasil, ficou Minas. Tirei os alunos de Minas, fiquei só Muriaé. Dentro de Muriaé, eu tirei os alunos de escola em bairros não periféricos, fiquei só com isso daqui. Olha como é que diminuiu. Recortar é você retirar um aspecto ou alguns aspectos dentro de um mundo de possibilidades. Você tem que segurar o seu e ter coragem para poder escolher e desprezar os outros, tá? Não fale sobre tudo. No mestrado, a gente não deve falar sobre tudo. A gente deve escolher um ou mais aspectos aí para poder você querer aprofundar. Muito bem. Exemplos aí de recorte. Vou falar de Covid, né? Então, um tema Covid-19. Eu quero falar sobre Covid-19, muito amplo. Tema recortado. Uma análise sobre os impactos da pandemia sobre o ensino de autistas na cidade X. Ou seja, não me interessam os não autistas, não me interessam os que não estão na cidade X. Então, eu vou falar sobre só essas pessoas, ou seja, eu recortei, eu diminuí. Literatura, tema amplo. Recorte, escolhe um objeto, por exemplo, amor, amizade, erotismo, clientelismo, relação trabalhista, ou seja, escolhe um objeto. E aí você escolhe o autor e aborda aquele objeto dentro do autor. A mulher em Clarice Lispector. Uma análise sobre a mulher em Clarice Lispector. Eu orientei uma pessoa que hoje ela é mestranda pela UFJF, em que ela falava sobre determinada autora, que é uma autora negra, e essa autora negra trabalhava as adolescentes negras. E essa minha aluna queria falar sobre autoestima da adolescente negra na obra de fulana. E ela escolheu 2 obras para poder abordar, porque a fulana tem um mundo de obras, ela escolheu 2. Já foi só o quê? Recortando. A mulher em Marília Mendonça. Marília Mendonça, né? Que Deus a tenha. Ela escreveu muito bem sobre a mulher.
Imagina uma dissertação que aborde a mulher na obra de Marília Mendonça. Marília Mendonça falou sobre a mulher que traiu, que foi traída, que trocou alguém, que foi trocada. Ela falou sobre a mãe de família. Ela falou sobre a prostituta. Ela falou sobre aquela menina que é rejeitada desde nova. Ela falou sobre todas as mulheres. Ela falou muito bem sobre mulher. Uma dissertação me interessaria muito, uma dissertação sobre a mulher em Marília Mendonça. Se alguém for escrever sobre isso, me mande depois para eu ler. Tema geral, STF. Tema recortado, 2 pesos e 2 medidas, uma análise sócio-jurídica sobre processos no STF. Você pode pegar, aí isso é o título, né? Dentro dele você ainda pode colocar um período para poder diminuir mais. Estou dando dicas aqui, hein, de temas. Recorte geográfico, um bairro, uma cidade, um estado, uma região, um país. Todo projeto precisa ter? Todo projeto tem recorte geográfico? Não. Nem todo projeto possui recorte geográfico. Obrigatório, mas alguns têm. Recorte temporal, o ano, o século, uma década. Século é muito tempo, né? Mas década, dependendo do tema, ainda vale. Recorte teórico, o trabalho na obra de Kant, moralidade em Kant, Estado brasileiro em Bonavides, são tudo recortes. O Brasil em Machado de Assis, então você vai recortando, Barroso, Paulo Freire, recorte teórico. Você pode, outros exemplos, doenças X, Y, Z, aspecto Y, artistas P, isso aí são recortes, gente. É você o quê? Desprezar todos os outros. Se eu falar de Marília Mendonça, não me interessa a mulher em Nayara Azevedo, não me interessa a mulher em Gal Costa, não me interessa a mulher em Vanessa da Mata, não me interessa a mulher em Marisa Monte. Eu quero falar sobre a mulher em Marília Mendonça. Então, eu vou desprezar todos os artistas, eu desprezo o homem e fico só com a mulher na obra de Marília Mendonça. Atenção! Já caminhando para o nosso final. Cuidado para com recortes irrelevantes. Então, se ele for muito recortado, perde. Se for muito batido, muito pesquisado, perde relevância. Tá? Então, muito cuidado aí para você não escolher um tema irrelevante. Traga um recorte equilibrado também. Você vai fazer uma dissertação de mestrado. Pode ter ousadia? Pode, mas não pode ter um excesso de ousadia. A sua proposta tem que ser o quê? Factível, possível de ser pesquisada. A sua complexidade tem que ser condizente com o mestrado. Então, porque senão, imagina só, você faz você usa um recorte, nossa, gigante, aprofundado e muito complexo. Aí você vai para a banca, te pergunta uma coisinha lá, pode ser que você se enrole. Tem que ter cuidado aí com o seu recorte. Muito bem, então muito cuidado aqui, resumindo aí para a gente poder encerrar. Traz o assunto principal no recorte, traga a extensão da abordagem, se o seu trabalho vai ser teórico, você vai ser empírico, qual grupo que você deseja analisar, pesquisar, qual período que você vai pesquisar. Essas são questões que você pode trabalhar dentro do seu recorte. Tá? Recapitulando aí o que a gente falou hoje. Ok? Esse PDF aqui, quem quiser, depois que eu envie, me peça lá pelo Instagram, por mensagem no privado, que aí depois a gente combina e eu mando para vocês. Tá? E eu queria só, antes de a gente encerrar, né, essa questão de tema e recorte, mostrar umas fotozinhas para vocês, né? Só para estimular, né, vocês que querem entrar aí na vida acadêmica, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos de livros que eu organizei. Hoje já temos aí mais de 10 livros organizados, mas antes de fazer mestrado, eu não tinha nem redigido um artigo para sair no livro. E o mestrado ele impossibilitou aí
organizar livros. E eu escolhi esses dois aí para constar nas fotos, porque eles foram feitos em colaboração junto com o professor do mestrado, o professor Fábio Lins. Então, eu fiz um network, uma rede, com muito trabalho duro, aqui não tem atalho, que eu falei para vocês que alguns casos dá para ter, sem puxar saco, né? Mas como? Mostrando meu valor, lendo os textos durante o mestrado, sendo participativa, entregando os trabalhos no prazo. E aí, hoje, eu escrevo, eu estou sempre participando dos livros desse professor, que sempre me convida. E durante o mestrado, eu consegui fui fazer um curso que me proporcionou aí depois fazer o meu doutorado de sanduíche. Então, tudo já começando ali, você planta lá atrás e colhe na frente. Eu fiz um curso em Nova York, depois já no doutorado. Eu fiz meu doutorado de sanduíche em Coimbra, que vocês estão vendo aí, eu de braços abertos em Coimbra atrás. Eu fui fazer um estágio, um período em Bloomington, essa foto que eu estou aí cheia de roupa de frio, na neve. Tudo isso não seria possível se eu não tivesse feito mestrado, tivesse ficado lá onde eu fiquei. Então, eu trouxe não é para me exibir, é mais para poder incentivá-los a trilhar esse caminho aí que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso aí para vocês. Então, pessoal, essa era a minha contribuição.